Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos direto ao ponto e eu vou falar aqui para vocês hoje sobre um cara que é bem polêmico na internet. Hoje o assunto vai ser o Pablo Marçal e por que você deve escutar os vídeos, assistir os vídeos e consumir os vídeos do Pablo Marçal. Tá? A história começou, esse tema desse vídeo começou porque ontem eu estava numa roda de amigos e eu estava até treinando também com alguns amigos e depois a gente foi jantar juntos e o assunto foi o Pablo Marçal, né? E o que acontece? Meditando sobre o que eu aprendi com o Pablo Marçal, e é exatamente isso que eu quero te falar no vídeo de hoje, o que eu aprendi com o Pablo Marçal. E se você já gostou da ideia, ou até mesmo se não gostou da ideia, porque eu odeio esse cara, mas se você gostou da ideia, já deixa o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal também para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai falar aqui. Lembrando que todos os conteúdos que eu falo aqui são conteúdos que eu realmente gosto, que eu realmente pesquiso e me interesso. Eu vou direto ao ponto, como eu já falei, e como o tema hoje é o Pablo Marçal, eu vou me ater a alguns assuntos que eu realmente aprendi com ele e aplico na minha vida. Mas antes eu quero fazer aqui um disclaimer. Eu nunca sequer comprei um produto do Pablo Marçal, com exceção de um livro chamado Os Códigos do Milhão. Todos os outros chegaram até mim de forma totalmente gratuita, né? Eu tenho alguns outros livros dele, já li O Pior Ano da Sua Vida, Os Códigos do Milhão, foram esses dois livros que eu li dele. Mas de fato eu assistia muito os vídeos do Pablo Marçal. E o primeiro assunto que eu quero falar para vocês, que realmente eu aprendi somente consumindo o conteúdo gratuito do Pablo Marçal, foi o senso de merecimento. Isso é muito importante, eu apliquei muito na minha vida. Tá? O que é o senso de merecimento? É você entender que você realmente merece ganhar ou ter aquele reconhecimento, aquela coisa em si. E uma aplicação prática disso na minha vida é que, de fato, em algum momento eu estava fazendo um jejum espiritual. Durante esse jejum, assim, a gente sempre trabalha para entregar o melhor para nossa... Eu sempre trabalhei dessa maneira, né? Eu sempre trabalhei nos meus empregos, enfim, para entregar o melhor para onde eu estava ali. O fato é que com esse jejum que eu estava fazendo e escutando bastante essas mensagens de merecimento do Pablo, eu entendi que eu merecia mais, certo? E assim, esse pensamento ele passou a ser meu diante o fato de eu entender que realmente eu gerava muito valor para aquele negócio no qual eu estava contido e eu gerava muitas entregas para aquele negócio onde eu estava contido. E de fato, aquele senso de merecimento me consumiu. Eu estou falando desse exemplo em específico que eu apliquei na minha vida. E assim, eu conversei com o meu chefe e o meu chefe entendeu todo aquele meu valor que eu gerava, e aí sim eu consegui um aumento. E assim, isso é importante eu dizer aqui porque é o seguinte, o merecimento, ele não se aplica só a essa parte financeira. Se você entender que você merece um relacionamento com seus colegas de trabalho melhor, isso você vai, através desse sentimento de merecimento, começar a ter comportamentos melhores com sua mãe, com seus irmãos, com seu cônjuge. Então, isso eu aplico demais em todas essas áreas da minha vida. Relacionamentos interpessoais, relacionamentos no meu trabalho. Então, isso, de fato, é uma coisa que eu aprendi com o Pablo no conteúdo gratuito e nunca me arrependi de aplicá-lo, tá? Outra coisa muito importante que eu aprendi com o Pablo é a arte de negociação. E na negociação, coisas que ficaram muito fortes na minha mente com os ensinamentos do Pablo é que em qualquer negociação você precisa primeiro gerar muito valor. Até isso cria até uma certa conexão com o assunto anterior. Então, se você gera muito valor, você vai negociar muito mais fácil, né, com aquela pessoa que você está querendo tratar. E, novamente, negociação não se trata somente de você, por exemplo, eu quero comprar uma casa e como que eu vou gerar muito valor para esse cara? Às vezes uma negociação está dentro da sua própria casa, como eu estou lhe falando. Então, como você pode negociar uma relação melhor dentro do seu próprio casamento? Então, isso é algo que eu tento aplicar no meu dia a dia e que me gera bastante resultado. Novamente, com os meus colegas de trabalho, com a minha
minha esposa, com os meus amigos, né? Então tudo isso gira em torno de você gerar valor para essas pessoas. E gerar valor nada mais é do que você de fato ajudá-las, né? Existe um termo muito comum na internet em si que se chama o over delivery. O que é o over delivery? Você entregar muito mais do que as pessoas estão esperando. E numa negociação fria como a da casa que eu citei, apenas você ser justo e sincero em um tipo de negociação desse tipo, né, você já está entregando bastante valor. Porque o que a gente vê hoje no mundo, às vezes as pessoas nem minimamente são justas e sinceras em uma negociação, ao ponto de às vezes até enganar outras. Então, quando você passa a verdade em uma negociação, isso já é um grande avanço e você vai colher com certeza bastante resultados. Então, por exemplo, falar a verdade em uma negociação é uma das grandes chaves, como o próprio Pablo fala, tá? Outra coisa que, assim, eu acho que das coisas que eu aprendi com o Pablo, essa é uma das mais poderosas, tá? Você entender a sua identidade. Então, o Pablo, ele fala muito de você parar de jogar o jogo da reputação e jogar o jogo do fruto. O que é que ele está querendo dizer com isso? O Pablo, ele está dizendo com essa frase que é a seguinte coisa: pare de se importar um pouco com o que o outro está achando de você e se preocupe mais com o que Deus está achando de você, né? Porque às vezes não. Deus está preocupado somente com o propósito que ele tem para você aqui na Terra. E às vezes a opinião do outro vai te atrapalhar de cumprir o propósito que tu tem aqui na Terra. Então, essa mensagem, essa frase que o Pablo ele quer te falar no sentido do fruto, né, é muito mais importante, porque às vezes as pessoas se importam muito com os stories do Instagram, se importam muito com as redes sociais e deixam de às vezes viver a sua própria vida, né? E isso é muito importante. E eu levo esse ensinamento e chegou até mim através do Pablo Marçal de forma muito avivada na minha vida, certo? Então, viver o jogo do fruto que as pessoas vão achar pouco importa frente ao que Deus tem para você aqui na Terra, né? O propósito do que você veio fazer aqui é muito mais forte do que você viveu o jogo da opinião alheia. Tá? Outra coisa, saber fazer perguntas. Então, veja, eu estou lhe dizendo aqui, eu acho que, assim, como o próprio Pablo fala, né, uma das grandes chaves da vida. E fazer perguntas, às vezes, você resolve muitos problemas fazendo perguntas até para você mesmo. Então, por exemplo, por que você não tem o emprego que você quer hoje? Por que você não tem o salário que você quer hoje? Por que você não tem o casamento que você quer ter? Por que você está solteiro, mas quando queria estar casado? Por que você não é um bom filho? Todas essas perguntas, quando você começa a fazer, e se você não tem a resposta do que, você vai atrás do como ou de quem. Então, assim, todas as respostas estão dentro de você mesmo. Esse é o grande ponto que o Pablo Marçal quer te causar, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a pergunta: por que eu não tenho o casamento que eu quero ter? Será que eu estou alimentando a minha relação com a minha mulher da forma correta? Será que eu compartilho momentos interessantes com ela? Será que eu ajudo a ela nos momentos de afazeres domésticos no qual vocês compartilham nesse momento que estão fazendo junto esses afazeres? Muitas ideias, até sentimento, né? Então, veja, nesses pontos, quando você começa a se questionar e fazer perguntas, no exemplo que eu estou dando aqui para você mesmo, você começa a achar a resposta que antes você não conseguia ver por simplesmente não fazer as perguntas corretas. E como qualquer ação na vida, quanto mais você faz esse tipo de pergunta, mais você fica habilidoso nisso, né? E é interessante que, trazendo até esse gancho da atualidade, hoje em dia a gente está vivendo a era da informação no sentido de até inteligências artificiais. E hoje, pessoa que sabe fazer perguntas para o chat GPT é uma pessoa que está muito à frente no uso da tecnologia. A gente chama as perguntas de prompt. Existe um negócio que chama engenheiro de prompt. Então, só pegando esse gancho para você entender o quanto a arte de fazer perguntas é importante na vida. Então, assim, eu usei o exemplo aqui do casamento, mas você pode aplicar isso para qualquer área da sua vida, tá? E eu acho que, por último e não menos
menos importante, até para a gente já fechar aqui o vídeo, mas se você está gostando desse conteúdo e talvez vai até assistir conteúdos do Pablo para buscar mais sobre isso que eu estou falando, você já gostou do que eu disse até aqui, não esquece de curtir o vídeo, tá? Se inscreve no canal, vai ajudar bastante a gente crescer e fazer mais vídeos aqui. Eu acho muito interessante toda essa troca, porque assim, além de compartilhar com vocês minha jornada no sentido de buscar e trazer para vocês assuntos, o meu próprio desenvolvimento também é muito acionado nesse sentido e assim, me deixa muito feliz compartilhar com vocês algumas ideias, porque essa troca realmente gera muito valor. Então não se esquece de acompanhar aqui o nosso canal, tá bom? E qualquer dica de conteúdo, vocês podem colocar aí nos comentários também, tá? Mas voltando aqui, eu acho que uma outra coisa que, assim, eu acho que a grande chave, o próprio Pablo Marçal usa sempre essa palavra, mas realmente é uma palavra que se adequa muito a essas máximas, né, que ele chega através dos raciocínios que ele cria, né, nas palestras que ele faz. O que é que eu entendi? Sendo muito sincero aqui para você a respeito do Pablo, eu percebi que muita coisa que ele fala, ele traz das bagagens dos livros que ele lê, e pelo que ele fala, ele já leu mais de 1000 livros. Então assim, uma coisa que eu acho que é a principal chave, como eu ia dizendo, é o seguinte: se você assiste o Pablo Marçal por mais de um ano, inclusive isso é uma coisa que ele mesmo fala, se você assistiu o Pablo Marçal por mais de um ano, você não entendeu ainda o que o Pablo vai fazer na sua vida, né? Então veja, ele lhe dá ali, que ele chama de chaves e códigos, e ele quer que você vá usar aquilo e não fique apenas lá bebendo o conteúdo dele. Então, por exemplo, hoje eu me preocupo muito mais em aplicar o que eu aprendi com o Pablo do que continuar escutando ele. Então faz muito tempo que eu não vejo vídeos do Pablo, não assisto lives do Pablo. E lembrando, eu nunca comprei, por exemplo, o método IP, nunca comprei algum curso digital dele, eu nunca comprei, mas eu arrisco dizer até que eu aplico muito mais coisas do que as pessoas que compraram. Então assim, eu desafio até você a acompanhar o Pablo durante algum tempo ou assistir alguns vídeos. Por exemplo, você pode procurar assistir um vídeo que é muito interessante do conteúdo dele, que chama As 7 Camadas da Identidade. Então esse é um vídeo a respeito do assunto que eu ia dizendo, o jogo do fruto, né? Enfim, então, assim, a moral da história para fechar o nosso vídeo aqui é o seguinte: não se engane. Eu acho que qualquer guru desses da internet, o objetivo do cara realmente é, assim, ganhar dinheiro. Isso não tem, eu não diria até que isso é um problema. Às vezes muitas pessoas acham que eles estão enganando outras pessoas, né? Na verdade, esse tipo de coisa de enganação, eu não boto minha mão no fogo, mas também não entendo muito bem enganar como a pessoa deixar disponível uma oferta e a outra ir lá e comprar. Não sei se isso seria um fato de uma enganação, porque a pessoa, ela não obrigou ninguém a passar o cartão. Mas eu, por exemplo, sempre senti muita vontade de comprar, porque a copy das palestras dele são muito boas. O cara é especialista em vendas. Então, com toda certeza, se você assistir os vídeos dele, você vai sentir vontade de comprar. Mas às vezes as pessoas entendem que o fato de passar um cartão já resolveu o problema da vida delas. E ele deixa isso muito claro, que eu, como já assisti vários vídeos, ele deixa isso muito claro, que se você comprar um produto e não aplicar o que ele fala, nada vai acontecer na sua vida. Então assim, novamente, eu nunca comprei um produto do Pablo, aplico muito as coisas que ele me ensina, na verdade me ensinou. Como eu falei, tenho assistido muito pouco os vídeos do Pablo, e a conclusão desse vídeo é o seguinte: não fale das pessoas sem antes você conhecer realmente o que ele está procurando te falar, né? E a segunda coisa que eu acho que eu deixaria aqui é o seguinte: e se você assiste o Pablo, procure pegar do conteúdo dele somente aquilo que lhe serve. Eu acho que se você filtrar aquilo que você acha bullshit, besteira, você com toda certeza vai conseguir usufruir do que ele fala, né, de transbordo que ele faz na sua vida, tá bom? Esse é o meu recado que eu quis deixar aqui para você hoje, pessoal. E assim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa nos comentários se você já segue o Pablo, se você aprendeu alguma coisa com ele e qual que é o vídeo que você recomenda que a gente assista, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até mais.